Queridos irmãos, abramos nossas Bíblias no primeiro livro dos Reis, capítulo 4. Primeiro livro dos Reis, capítulo 4, verso 29. Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Verso 32. Compôs ele 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Vamos então ao livro de Cantares de Salomão. Cantares de Salomão, capítulo 1, verso 1. Cântico dos Cânticos de Salomão. Ainda no capítulo 2, verso 16. O meu amado é meu, e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Capítulo 6, verso 3. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele pastoreia entre os lírios. Capítulo 7, verso 10. Eu sou do meu amado, e ele tem saudades de mim. Ou, ele tem em mim o seu contentamento. E finalmente vamos à grande pergunta desse livro de Cantares de Salomão. Capítulo 5, verso 9. Que é o teu amado mais do que outro amado, ó tu, a mais formosa entre as mulheres? Que é o teu amado mais do que outro amado, que tanto nos conjuras? Vamos orar uma vez mais. Amado Pai Celestial, confiamos às tuas mãos a tua palavra lida, suplicamos a iluminação do Espírito Santo sobre a palavra inspirada, e que o Senhor mesmo tenha liberdade pelo teu Espírito, através do teu Filho, a passear no meio de nós, regar os nossos corações, falar-nos tanto pessoalmente quanto coletivamente. Supera as nossas debilidades e glorifica o teu nome. Assim oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, o tema geral que foi anunciado para esse encontro, entendemos aos pés do Senhor junto de outros irmãos, é a respeito do significado de uma vida ascensional de devoção e amor a Cristo. Nós temos dito em algumas oportunidades para vários irmãos, que entendemos com tanta clareza em nosso coração que a única coisa capaz de nos manter de pé na gloriosa vinda e iminente vinda do nosso Senhor Jesus é a devoção. Por mais importante que seja o conhecimento bíblico, e ele o é, sem dúvida a palavra do Senhor não é apenas para ser lida, mas estudada. Por mais importante que seja o conhecimento bíblico, em si mesmo, ele não será capaz de nos manter de pé no glorioso dia do Senhor Jesus, o dia que nós aguardamos, o dia de Cristo. Pela instrumentalidade da palavra em particular, o que o Espírito Santo deseja é produzir realmente corações devotos ao nosso Senhor Jesus.
Há muitas passagens nas Escrituras que falam dessa devoção, de Gênesis a Apocalipse. Uma delas foi lida pelo nosso irmão no início dessa reunião, Lucas 7. Talvez a mais contundente, mais linda, seja aquela descrita em Mateus, Marcos e João, a unção de Maria de Betânia sobre o nosso Senhor Jesus. Ela ungiu nos relatos combinados de Mateus 26, Marcos 14 e João 12, ela ungiu tanto a cabeça quanto os pés do nosso Senhor Jesus, revelando ali qual é o propósito da igreja, já que há tantos detalhes maravilhosos naquele relato. E por enquanto, gostaria de chamar a atenção para apenas um. É dito que quando Maria de Betânia realizou aquela unção, João é quem faz essa referência e esse destaque, que encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Isso significa que o que ela fez foi capaz de, sem palavras, produzir um resultado em todo aquele ambiente. Meus irmãos, sem dúvida, o propósito do Senhor é encontrar, tanto em nossas vidas individuais, como nas suas assembleias, Betânias. Quando nós estudamos as visitas do Senhor a Betânia, são 7 que são narradas nas Escrituras. O interessante, importante, instrutivo motivo de estudo, para aqueles que ainda não o fizeram, são 7 visitas narradas. Quando examinamos o contexto de cada uma delas, entendemos muito bem qual é o propósito do Senhor para a igreja. Desde aquela narrada em Lucas 10, quando Marta estava ali naquela agitação bem intencionada, sem dúvida seu coração estava envolvido, porque ela tipifica aquele serviço que é realizado a Cristo, mas ela não compreendeu realmente a prioridade que deveria ser dada a quedar-se, a sentar-se, a ouvir os ensinamentos do Senhor, como fez sua irmã. Até a última visita, que exatamente ocorre de Betânia mesmo, quando nosso Senhor então é ascenso ao céu. Então são 7 visitas. Lucas 10 tem o ponto inicial, Lucas 24 tem o ponto final. Nós vemos que o Senhor trabalha o lar de Betânia para que possa ser pão partido e vinho derramado para o nosso Senhor Jesus. Quando nós estudamos o livro de Cântico dos Cânticos de Salomão, que será nosso encargo para essas noites, com a ajuda do Senhor, esperando nele, já que esse livro é tão rico de significados, que, meus irmãos, para abordá-los com tranquilidade e extraindo princípios de muita relevância, nós precisaríamos, sem dúvida, de o dobro de reuniões, umas 6 reuniões, para irmos tranquilos a esse livro e extrairmos muitos princípios maravilhosos. Nós confiamos na bondade, na misericórdia do Senhor, para nos ajudar a colher sementes e recolhermos aí a nossa sacolinha e podemos levar para o nosso jardim fechado e plantarmos nesse jardim, diante do Senhor, cada uma dessas sementes em meditação, para que o Senhor possa nos enriquecer com o valor de cada uma delas. Então, no que concerne a minha responsabilidade, o meu encargo será compartilhar sobre o livro de Cântico dos Cânticos, neste tema do capítulo 5, versículo 9, que entendo ser, quanto mais medito nesse livro, mais se torna claro para mim, que essa é a grande pergunta do livro do Cântico dos Cânticos. E a pergunta é, repetindo, que é o teu amado mais do que outro amado? E repete ainda na parte B desse versículo, mais uma vez, que é o teu amado mais do que outro amado, que tanto nos conjuras. E sem dúvida esse livro dá uma resposta simbólica, e nós somos muito gratos ao Senhor por esta simbologia, já que não existiriam palavras adequadas em língua alguma que pudessem expressar as belezas, glórias, virtudes do nosso Senhor Jesus. Então, o melhor que o Espírito Santo pôde fazer, considerando a nossa limitação e não a dele, foi usar símbolos espirituais. E esses símbolos são riquíssimos nesse livro de Cântico dos Cânticos. Então, meus irmãos, é por aí que nós vamos caminhar.
Agora, o tema geral desse encontro, como foi anunciado, é a vida ascensional de devoção e amor a Cristo. Meus irmãos, se aqui já não nos perguntamos, certamente a maioria dos irmãos aqui, penso eu, já tem ouvido essa expressão vida ascensional. Ela é muito comum e recorrente no escrito de vários irmãos que são lidos aqui por muitos, seja em inglês, seja em português. Vários deles usam essa expressão, ela foi como que cunhada de alguma forma, uma vida ascensional. Mas o que ela significa? Creio que é importante, significativo para nós definirmos isso, para que não fiquemos aí vagando de modo etéreo por conceitos e não saibamos realmente o significado deles. Me lembro de uma frase de nosso irmão A.W. Tozer, sem dúvida um profeta do Senhor do século passado, que disse assim, já nos seus dias, veja isso, são mais de 70 anos atrás, ele disse assim: o cristianismo dos nossos dias se parece como um grupo de crianças agitadas que passam apressadas pelos corredores do reino sem saber o real valor de nada. Isso esse irmão disse há mais de 70 anos atrás. O que será que ele diria se ele visse o cristianismo em geral dos nossos dias? Então, o que significa uma vida ascensional? Em primeiro lugar, duas coisas que penso ser tão importantes e até mesmo sublimes para que nós possamos pensar e levar diante do Senhor. Primeira coisa, viver uma vida ascensional está disponível para o mais novo dos cristãos. Porque em si mesmo, vida ascensional não quer dizer vida madura. Vida ascensional significa vida que ascende, ou uma vida, digamos, helicoidal, que está avançando de um ponto a outro ponto, de um nível a outro nível, contemplando como por espelho a glória do Senhor, e esse é o objetivo do livro do Cântico dos Cânticos. Qual é o resultado em nós? Somos transformados. E lembre-se que essa palavra só ocorre 3 vezes no Novo Testamento, e ela é a mesma que foi usada nos Evangelhos, em Mateus e em Marcos, para o nosso Senhor no Monte da Transfiguração, dizendo que ele foi transfigurado diante dos seus discípulos. É a mesma palavra em 2 Coríntios 3,18 que eu estou citando. Contemplando como por espelho a glória do nosso Senhor, nós somos transfigurados, transformados, metamorfoseados, de glória em glória, de um nível e um grau de glória para outro grau de glória maior, mais acima, ascensional, por obra do Espírito Santo do Senhor, como conclui o texto de 2 Coríntios 3,18. Então, o que é vida ascensional? Vida ascensional é uma vida que é atraída pelas glórias do Senhor Jesus e em direção a elas caminha. Vida ascensional. Segunda coisa importante, se vivermos uma vida ascensional, e como falamos, está disponível para o mais novo dos cristãos, então as virtudes do santo caráter do nosso Senhor Jesus começam e progridem sendo formadas em nós. E aí talvez, mais uma vez, grande parte dos irmãos aqui conheça uma outra frase, que é muito usada por muitos irmãos, que de modo geral os irmãos têm lido, que é essa expressão, Cristo formado em vós. O que significa Cristo formado em vós? Significa que, pela ação de duas coisas principais, sempre o Espírito de Deus e a Palavra de Deus, que sempre operam juntos, uma faca afiada de 2 gumes. Então, na medida em que o Espírito opera pela Palavra, mais das belezas, glórias, virtudes, riquezas do nosso Senhor Jesus são trazidas aos nossos corações, reveladas. Um certo irmão definindo revelação, ele disse assim: revelação é como uma abertura em uma cortina como essa, uma abertura feita pelo Espírito Santo para que nós possamos entrar nas riquezas de Cristo. Isso é revelação. Não é nada, digamos assim, místico, tão elevado e disponível para aqueles santos que estão numa jornada mais avançada, mas disponível para cada um de nós
desde o dia do seu novo nascimento. Revelação. Então, o que é uma vida ascensional? É uma vida que avança na revelação do Senhor Jesus, de tal modo que as virtudes, riquezas, belezas, glórias que contemplamos são formadas em nosso homem interior. E isso então é mudança de caráter. E essa é a mudança que nosso Senhor Jesus deseja realizar em cada um dos seus vasos. Meus amados irmãos, quando colocamos, sempre que colocamos, carisma à frente de caráter, nós estamos invertendo a obra de Deus. O propósito do Espírito Santo, central, focal, nosso Senhor Jesus o declarou: Ele me glorificará, Ele vos guiará a toda a verdade, Ele falará do que tiver ouvido a meu respeito. João descreve assim, João 16, palavras do Senhor Jesus, e na sua epístola ele diz que essa unção do Santo nos ensinaria a respeito de todas as coisas, é verdadeira, permaneceria em nós, nos ensinando a permanecer nele. Então, meus irmãos, isso é vida ascensional. Louvado seja o nosso Senhor, porque ela está disponível para todos nós. Então, primeira definição que alongamos aí com muitas palavras, mas vida ascensional significa as virtudes do caráter de Cristo estão sendo progressivamente formadas em nós. Segunda coisa, que é derivada da primeira. Vida ascensional, então, significa que nós iremos avançar. Gostaria muito, meus amados irmãos, que desde o início, nos nossos corações, nós grifássemos, sublinhássemos essa palavra aí. Porque o livro do Cântico dos Cânticos é um livro que registra o significado do avanço espiritual. Nós vamos de uma noiva imatura, uma noiva que busca manifestações sensíveis da presença e do amor do amado, para uma noiva que finalmente está completamente imersa no seu amado. Aliás, o livro termina de uma maneira maravilhosa, que nós vamos deixar para o momento oportuno. Então, o livro de Cantares apresenta essa vida ascensional e apresenta o avanço que nós estamos citando como segunda definição. Um avanço da comunhão para a cooperação. E isso é viver uma vida ascensional, colocando aí então como uma segunda definição. Não há como as virtudes do caráter de Cristo estarem sendo progressivamente formadas em nós, como já falamos, e nós não estarmos avançando da comunhão para a cooperação com o nosso Senhor Jesus. E creio que seja claro para nós a distinção entre comunhão e cooperação. A distinção é que na cooperação nós passamos a compartilhar com o nosso amado Senhor Jesus sua visão, o que Paulo chamou de a visão celestial. Passamos a compartilhar com ele da sua visão, dos seus sentimentos, dos seus interesses e, finalmente, algo que é muito enfático nesse livro, inclusive, de seu serviço. Se estamos vivendo vida ascensional, nós passamos a compartilhar com o Senhor de todos esses itens, incluindo o seu serviço. Então, meus irmãos, isso é vida ascensional. Simples, disponível para todos nós. Resultado da obra do Espírito Santo em nós. Só que não é unilateral. Não é automática. Então tomemos muito cuidado com isso, porque na medida que estudarmos esse livro, nós vamos ver a necessidade produzida pelo noivo de que a noiva interaja com ele. E até mesmo usa, sem querer adiantar muito, para buscar, com a ajuda do Senhor, ser o mais didático possível, já que nós teremos só 3 sessões, mas você vai ver que o noivo amado nesse livro, ele usa um dispositivo de amor especial. Sabe qual é? Esconder-se de sua noiva, para que ela o busque. Isso ocorre 2 vezes nesse livro. Uma mais dramática, a segunda mais dramática do que a primeira. Um dispositivo especial de amor. E quando estivermos meditando nesse ponto, estudando, nós vamos ver alguns textos na palavra de Deus onde isso fica tão claro. Por que nosso Senhor Jesus se esconde de nossas
sensações. Porque às vezes achamos que o céu é de bronze. Porque o Senhor nos mergulha em certas experiências que nós nos vemos aniquilados, impotentes, até mesmo arrasados. Por que nosso Senhor permite isso? E qual é a sua atitude quando nós passamos por esse tipo de experiência? Que na sua soberania Ele permite. Qual é a atitude dele? Então, meus irmãos, esse maravilhoso livro contém todas as respostas para essas perguntas. Na história do noivo com a noiva, um cântico de amor. Salomão, como lemos, ele compôs 3.000 provérbios. E ele escreveu e compôs 1.005 cânticos. Nós vemos aquele texto inicial para que você veja mais uma vez a beleza desse livro inicialmente. 1.005 cânticos. Nós só temos um cântico preservado pelo Espírito Santo. E não apenas um único cântico preservado, mas o que foi preservado é o cântico dos cânticos. Isso significa que se há algo que possa expressar o clímax do amor, do significado, do amor do Senhor Jesus pela igreja, esse livro é o Cântico dos Cânticos. Meus amados irmãos, desde os chamados pais da igreja, passando por irmãos em períodos de avivamento, passando, por exemplo, pelos puritanos, citando John Owen, por exemplo, um tremendo erudito, por incrível que possa parecer para muitos aqui, já que ele é colocado como um dos ícones da chamada doutrina reformada, John Owen, ele tem um comentário especial sobre o Cântico dos Cânticos. E ele faz referências diversas a esse livro, no seu livro, na sua obra, Comunhão com o Deus Trino. Por incrível que possa nos parecer. Então, esse livro, na verdade, foi comentado durante boa parte da história da igreja. Há muitos comentários de Cântico dos Cânticos. Alguns excelentes, outros bons e alguns que precisam realmente ser desprezados. Então, com a ajuda do Senhor, nós vamos buscar entender nesse livro qual é o significado dessa relação maravilhosa que o nosso Senhor Jesus estabeleceu com cada um de nós, individualmente, mas não apenas isso. Ele estabeleceu com sua noiva coletivamente. Sabe, meus irmãos, esse livro faz distinção entre a noiva e as filhas de Jerusalém. Vá guardando aí já essas sementes na sua sacolinha aí. São 3 personagens principais nesse livro: o noivo, a noiva e as filhas de Jerusalém. Nós não vamos seguir a divisão que certamente você terá na sua Bíblia, em todas as Bíblias que estão aqui, basicamente, você terá uma divisão desse livro. Mas observe que essa divisão está em negrito, como um cabeçalho, antes então das estrofes que são consideradas debaixo desse cabeçalho, ou seja, a voz do noivo, voz da noiva, ou a voz do coro. Algumas Bíblias trazem coro, outras Bíblias trazem filhas de Jerusalém, não é? Penso que você deve ignorar tudo que está aí nesses negritos, porque ele é completamente arbitrário. Esse negrito não faz parte do texto inspirado, não é escritura inspirada, e ele foi colocado aí pelo tradutor. Então, quem fez a tradução da Bíblia que está na sua mão foi quem colocou esses subtítulos: voz do noivo, voz da noiva, voz do coro, ou das filhas de Jerusalém. Então esqueça isso. E nós vamos buscar seguir uma divisão que entendo ser aquela que realmente o Senhor quis nos dar nesse livro. Claro que nós precisamos consultar diversos irmãos a respeito desse tema. Mas meditando, estudando e considerando diante do Senhor, eu penso que conseguimos, no mínimo, nos aproximar daquilo que é o ideal. Onde é realmente que o noivo falou? Onde é realmente que a noiva falou? E onde realmente que são as filhas de Jerusalém, ou coro, como é chamado aí em algumas versões, que fala. E você vai ver que algumas vezes não tem nada a ver, na maioria das vezes, não tem nada a ver com o que está aí na divisão da sua Bíblia. Então, por favor, desconsidere essa divisão, já que ela não é uma palavra inspirada. Ainda há algo mais. Meus irmãos, o livro anterior a Cântico dos Cânticos, está aí na sua Bíblia, 2 folhas para trás, é o livro de Eclesiastes.
Vamos falar um pouquinho, mesmo que panoramicamente, sobre essa distinção e sobre esse par aí. Salomão escreveu então 3 livros: Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Muito provavelmente, o livro de Cântico dos Cânticos, que será objeto do nosso estudo, foi escrito na juventude de Salomão. O livro de Provérbios foi escrito na meia-vida adulta de Salomão. Então, anos depois. E o livro de Eclesiastes foi escrito na velhice de Salomão. Ou podemos chamar, na percepção mais amadurecida da vida, segundo Salomão. Então, a ordem cronológica, preste atenção, a ordem cronológica desses livros seria Cantares, Provérbios e Eclesiastes. Cronologicamente. Mas muito interessante, a ordem espiritual certamente não é essa. E, graças a Deus, a ordem espiritual é a que está em nossa Bíblia. O primeiro livro, o livro de Provérbios, que Salomão escreveu então na sua vida adulta. O segundo livro é o livro de Eclesiastes, que Salomão escreveu na velhice. E o último livro, na sequência espiritual, na experiência espiritual e na sequência bíblica, graças a Deus, é o livro de Cantares, que na verdade foi o primeiro que ele escreveu. Mas por que essa sequência espiritual é tão importante? Porque então, Salomão irá terminar a sua tríade com o livro que podemos chamar, creio eu, de mais importante. Porque é o livro que retrata a história de amor do noivo com a noiva e a vida, tipologicamente, né, que representa a vida de união com Cristo. É por isso que alguns irmãos que comentam esse livro comparam o livro de Cantares com os escritos de João. João, você sabe, escreveu 5 livros, não é? Seu Evangelho, 3 epístolas e o Apocalipse. E qual é o tema dos 5 livros de João? Vida de união com Cristo. E qual é o tema do livro de Cantares? Vida de união com Cristo. Então, graças a Deus por essa sequência espiritual e porque assim está na nossa Bíblia. Cantares, então, se torna o clímax dessa relação de amor e dessa vida de união. Segunda coisa importante, então. Mais uma coisa. O livro de Eclesiastes, se você ler com cuidado, ele vai apresentar uma perspectiva daquele que se chama o pregador, e você sabe que é o Salomão, ali está claramente identificado. Você sabe que esse pregador visa, por inspiração, aliás, ele representa o Espírito Santo nesse livro. O pregador representa o Espírito Santo. E ele visa, com esse livro, nos acordar para a falência do mundo no sentido de engano e ilusão. Então, quais são os termos mais importantes do livro de Eclesiastes? Se você estudá-lo, não haverá dúvida. Inclusive, são os termos que mais ocorrem no livro, inclusive numericamente. Primeiro, a palavra vaidade. O livro já começa assim: vaidade de vaidades, diz o pregador. Tudo é vaidade, não é? Então, vaidade é o primeiro termo recorrente nesse livro. O segundo termo, debaixo do sol, que aparece também muitas vezes nesse livro. São os 2 termos mais recorrentes. Agora, pense sobre isso. A palavra vaidade na língua hebraica, a raiz da palavra vaidade no hebraico, significa um vão, ou até mesmo uma bolha. Agora imagine, por exemplo, uma bolha de sabão. Quando ela é soprada e colocada debaixo do sol, o que nós temos? Quando as crianças veem essa bolha, elas se apavoram, porque essa bolha brilha com as cores do arco-íris. E elas querem tocar e pegar essas bolhas. Mas quando elas tocam nelas, elas não têm nada nas suas mãos. Qual é o tema, qual é o assunto do livro de Eclesiastes? Tudo que há debaixo do sol é vaidade. Agora, meus irmãos, se o livro de Eclesiastes, estamos fazendo a relação desse par, Eclesiastes e Cantares, se o livro de Eclesiastes registra a vaidade de tudo que há debaixo do sol, em contraste com ele, o que Cantares registra? A realidade
espiritual da vida de união com Cristo. Não é maravilhoso? Vaidade, realidade. Mais um detalhe. O livro de Eclesiastes, no capítulo 12, se não me engano é o verso 10, quando Salomão conclui o seu livro, ele diz qual era o seu encargo. Ele diz que procurou escrever palavras de consolo. Talvez na tua versão esteja palavras agradáveis. Imagine, você lê o livro de Eclesiastes e você vê palavras agradáveis ali. Mas ele disse que o objetivo dele, pelo Espírito Santo, e aliás quem o fez foi o Espírito Santo, é escrever palavras agradáveis. Uma outra maneira de você traduzir isso aí, também do original, é palavras de consolo. Eclesiastes, palavras de consolo. Mas não só isso, a sequência do versículo diz, e palavras de verdade. Então esse livro é tão contundente, porque ao mesmo tempo que essa verdade entra fundo nos nossos corações, no livro de Eclesiastes, ela também nos traz consolo. Por quê? Porque nós temos então descortinado diante de nós, por obra do Espírito Santo, o que o mundo realmente é. Então sim, são palavras de consolo, são palavras agradáveis, para nos livrar das garras desse mundo tenebroso, que brilha diante de nós com tantas cores, oportunidades, luzes aqui, luzes ali. Já comentamos com os irmãos em outras oportunidades que portas abertas diante de nós não são oportunidades, são testes. Cada porta que é aberta diante de nós em nossa jornada espiritual com o Senhor, significa que devemos levá-la a Ele. Não são oportunidades para que nós entremos por cada porta que se abre, mas são testes para que nós saibamos onde está o nosso coração. Se devemos dizer um sim ou devemos dizer um não. Porque em linhas gerais, todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Todas nos são lícitas, mas não devemos nos deixar dominar por nenhuma delas. Então, esse contraste, eu penso ser de imenso significado espiritual para nós. Concluindo esse contraste entre os dois livros, um irmão missionário anglicano, que partiu para o Senhor com apenas 31 anos de idade, ele escreveu algo muito impressionante sobre essa questão ligada ao livro de Eclesiastes. Ele escreveu assim, se chama Henry Martyn, missionário anglicano, na Índia, partiu para o Senhor ainda tão jovem. Ele escreveu assim, ó vaidade, que Deus escreveu sobre todas as coisas debaixo do sol. Veja, é o tema de Cantares. E ele continua, seja louvada a infalível misericórdia de Deus, que faz com que minha felicidade não dependa das circunstâncias incertas dessa vida, mas de sua muito bendita pessoa, que é uma porção que nunca falha. Meus irmãos, foi esse mesmo irmão, Henry Martyn, que também escreveu assim, em ti, ó meu Deus, não há engano. Eu nunca terei de me arrepender por ter te amado tanto. Lembre-se que ele partiu para o Senhor com 31 anos de idade. Nunca terei de me arrepender por ter te amado tanto. Um outro irmão, também um clérigo anglicano chamado Charles Simeon, certa vez escreveu e disse assim, há somente duas lições que todo cristão precisa aprender. A primeira, desfrutar a Deus em todas as coisas. A segunda, desfrutar todas as coisas em Deus. Entendeu o que ele quis dizer, irmão? E olha a segunda parte dessa sua colocação. Não apenas desfrutar a Deus em todas as coisas que Ele nos dá, mas desfrutar todas as coisas que Ele nos dá nele. Para que nenhuma das coisas que Ele nos dá
tem a capacidade de roubar os nossos corações dele mesmo. Desfrutar todas as coisas em Deus. Que o Senhor nos ensine essa lição, amados irmãos. Agora, o que nós vamos fazer nesse livro de Cântico dos Cânticos, e agora podemos entrar nele? Penso que os irmãos têm uma projeção para fazer para nós. Se tiver aí, podíamos fazer agora uma divisão para nossa ajuda enquanto estudamos esse livro. Nós vamos dividir esse livro em 3 conjuntos de sessões. 2, 2 e 2. 3 pares. E nós vamos dividir assim porque o livro se divide assim. Então realmente não há nada de arbitrário aqui. Na medida que formos estudando, os irmãos vão percebendo. Nos outros dias nós projetaremos esse quadro novamente, então, se é o caso, não se preocupe em copiar com tanta pressa, preste atenção por enquanto, por favor. Por que são divididas essas 6 sessões em 3 pares? Porque as 2 primeiras sessões, que se o Senhor permitir, estaremos entrando hoje ainda nelas e meditando nelas, nós vamos ver que o foco nessas 2 primeiras sessões, 1 e 2, estão ali os espaços, né, entre os versos onde a sessão é descrita, capítulo 1 até o capítulo 2, verso 7, depois do capítulo 2, verso 8, até o capítulo 3, verso 5. Então temos 2 sessões. O foco nessas 2 sessões é a própria noiva. Então vai ficar claro no livro, que aí nós vamos ver um amor imaturo. Porque o foco está na própria noiva e não no noivo. Então a noiva tem um amor imaturo. Nós vamos ver que ainda nesse primeiro par, nas 2 primeiras sessões, ela busca essas manifestações sensíveis da presença e do amor do noivo. Ela é extremamente dependente dessas manifestações sensíveis da presença e amor do noivo. E isso caracteriza a sua imaturidade. Depois nós vamos para o segundo par. Se o Senhor permitir, faremos amanhã. Nós vamos ver que aqui há um avanço. E o foco é mudado. Então o foco agora é o noivo. E nós vamos ver que ele usa então aquilo que nós chamamos de dispositivo de amor, para que então a noiva possa encontrá-lo de uma maneira que até então ela não o havia encontrado. Em uma realidade mais íntima, tanto de união quanto de intimidade. Então são 2 sessões maravilhosas, essas 2 sessões centrais do livro, que nós iremos buscar compartilhar amanhã, e o foco nelas é o noivo. Então há um grande avanço aí. Então nós temos o último par de sessão, que começa ali no capítulo 6, 11, e vai até o final, onde nós vamos ver essa plena união realizada, como nós colocamos no final aqui. Acho que é isso, está muito claro para mim, para eu conseguir ler aqui, mas essa sessão tem como tema essa plena união, o gozo, a expectativa dessa união, a intimidade dessa união. Esse elemento expectativa é tão lindo nessa última sessão, como vamos ver. A noiva não só conhece ou conhecerá uma intimidade destacada com seu noivo, mas seu coração ao mesmo tempo se enche de expectativa por algo mais. E esse algo mais é plena união. Sabe, meus irmãos, não há como explicarmos isso de uma outra maneira, senão com aquela única, singular palavra aramaica, Maranata. Vem, Senhor. Plena união, expectativa. Assim o livro termina. Então, sem dúvida, esse livro é um livro maravilhoso, que descreve para nós uma jornada espiritual da vida de união com Cristo de forma única nas Escrituras. Pode apagar, por favor, então, essa projeção. Amanhã seguimos com ela. Se esse livro faz distinção entre a noiva e as filhas de Jerusalém, gostaria, com a ajuda do Senhor, que algo desde já ficasse claro para os irmãos e irmãs. A palavra noiva
não pode ser aplicada a nenhum cristão individual. Seria incorreto nas Escrituras. Nenhum de nós pode dizer, eu sou noiva de Cristo. Porque ela não é uma palavra para ser usada para o cristão individual. Ela sempre aponta para um corpo. A noiva sempre é coletiva. Então, desde já fica evidente que a lição central nesse livro terá a ver com a nossa história como Assembleias do Senhor, ou como corpo de Cristo. Esse avanço para a maturidade, esse compartilhar da sua visão, dos seus encargos, seus sentimentos, seus interesses, seu serviço, tem a ver conosco como Assembleias do Senhor. Agora, é claro, meus irmãos, que realidade nós teríamos como Assembleia se nós não temos realidade individual? Então é claro que há uma aplicação individual, mas eu penso que nós não podemos perder aqui o escopo, e o escopo é coletivo, o escopo não é individual. Então que o Senhor também nos ajude nisso, porque a vida do ego, ela é tão forte em nós, que nós somos capazes de trazer todo o significado desse livro para a experiência individual, pessoal, e mantermos esse assunto exclusivamente Cristo e eu lá em casa, como costumamos dizer. Mas esse não é o nosso chamado. Nós fomos chamados coletivamente. Se nossa família está bem, se nossa vida conjugal está bem, se o Senhor está sendo glorificado, se estamos avançando na vida conjugal, se nossos filhos estão servindo o Senhor, amém. Mas isso não significa que o propósito de Deus esteja cumprido. Porque o propósito de Deus é muito maior do que as nossas famílias individuais. Então, queria citar um outro irmão, o que ele disse a respeito da noiva, e explicar um pouco dessa definição para que seja claro para nós. Olha o que esse irmão escreveu. Ele se chama John Ladan. Ouça com atenção. Se a mensagem é de salvação, ela é anunciada a todos. Mas, quando Deus chama para o serviço, a entrega, a comunhão, a pureza de vida, a amor, a devoção e há muitos outros termos que são aplicáveis à noiva, ele não chama o mundo, mas ele chama o seu próprio povo ou família. Ouviu bem? Então eu penso que baseado no que esse irmão disse, selecionamos essa frase para o que eu quero explicar para os irmãos. Parece muito claro nas Escrituras, não apenas no livro de Cântico dos Cânticos, e por favor, ouça isso, se você nunca ouviu, então leve diante do Senhor. Parece muito claro que noiva na Bíblia se aplica àqueles que conhecem o Senhor, amam o Senhor, mas não só isso. Muitos, de modo geral, todos os cristãos conhecem o Senhor, senão não são cristãos, não é? A não ser que sejam cristãos nominais. Mas se são cristãos verdadeiros, eles conheceram o Senhor. Mas o termo noiva se aplica àqueles que conhecem o Senhor, que amam o Senhor, que são atraídos pela sua glória, não perca esse elemento, atraídos pela sua glória e anelam, anseiam por viver uma vida de união com Ele. Aí, meu irmão, se você escutou bem essa definição, eu te perguntaria, você acha que ela se aplica a todos os cristãos indiscriminadamente? Você acha? Todos os cristãos indiscriminadamente conhecem o Senhor, amam o Senhor, são atraídos pela glória do Senhor e anseiam viver uma vida de união com o Senhor? Infelizmente, não. Esses termos são aplicados à noiva. Então, meus amados irmãos, que o Senhor nos ajude a levarmos isso aos pés dele em oração. Senhor, eu tenho sido aquele, ou tenho sido um, que não apenas te conhece, que certamente te ama, mas que não tem sido atraído pela tua glória. E nem tem tido um anseio de viver a mais profunda vida de união possível contigo nessa terra. Sabe, meus irmãos, um servo do Senhor, esse do século XII, veja bem, muito antes da Reforma, chamado Ricardo, viveu numa cidade chamada Chichester, no Reino Unido. Ele escreveu assim:
3 coisas te peço, ó meu Deus. Não mas negues antes que eu morra. Ver-te com mais clareza. Amar-te com mais ternura. E seguir-te mais de perto. Ouviu bem, irmão? Esse é o coração da noiva. Ver-te com mais clareza. Amar-te com mais ternura. E seguir-te mais de perto. Isso caracteriza a noiva. E as filhas de Jerusalém? Em algumas versões chamada de coro aí. O que elas representam nesse livro? Elas representam aqueles que também conhecem o Senhor. Representam aqueles que temem ao Senhor. Mas tem uma característica aqui particularmente ligada a elas, que você vai perceber se estudar esse livro com cuidado. Elas conhecem o Senhor, elas temem o Senhor, e elas reconhecem características espirituais quando as veem. Por isso você vai ver que interessante nesse livro. A noiva, na medida que ela avança, compartilhando com o Senhor a vida de união, ela é capaz de produzir apetite nas filhas de Jerusalém. Que é o teu amado mais que outro amado e o buscaremos contigo. Por que elas dizem o buscaremos contigo? Está vendo? Porque a noiva despertou nas filhas de Jerusalém apetite pelo noivo. Meu irmão, pense, irmão e irmã, pense sobre isso. Se o Senhor, pela sua bondade infinita, graça, misericórdia, amor, Ele tem despertado o teu coração, o coração de assembleias dEle, que são dEle, exclusivamente dEle, para amá-lo, para que tenha um espírito de noiva. Qual é o objetivo? Qual é o propósito? Que elas sejam um arraial fechado, exclusivo em si mesmas? Não. O propósito é que todas as filhas de Jerusalém possam ser estimuladas a amá-lo, serem atraídas pela glória dele, segui-lo, por causa do amor da noiva. Esse é o propósito do Senhor. Sabe, meus irmãos, é uma coisa tão simples, falada assim em palavras, em frases, mas tão difícil para os nossos corações. A história da igreja está repleta de rincões isolados que disseram que são o testemunho do Senhor, e que são a verdade, e que tem a palavra da verdade, e que tem o ápice da revelação. Enquanto o propósito do Senhor nunca foi esse. O propósito do Senhor foi usar aqueles que são atraídos pela sua glória e compartilham com Ele vida, amor, serviço, interesses, pensamentos, sentimentos, para que outros possam ser estimulados a amá-lo. Porque o Senhor ama a todos os que são dele, indiscriminadamente. Então, meus amados irmãos, essa é a distinção entre a noiva e as filhas de Jerusalém. Guarde isso, pense nisso, ore sobre isso. Mais uma vez, participar, espiritualmente falando, dessa realidade gloriosa chamada noiva, não é algo automático. Para repetir as palavras do irmão que citei, requer resposta ao chamado para serviço, para entrega, para comunhão, para pureza de vida, para amor e para devoção, que é o nosso tema nesse encontro. Isso caracteriza a noiva. Você não tem como ler esse livro e ver devoção nas filhas de Jerusalém. Você não verá. Você só verá devoção na noiva. Mas você verá que as filhas de Jerusalém são despertadas por causa do amor da noiva. Porque a noiva avança numa vida de união com o noivo. Compreendeu, irmão, irmã? Isso é muito importante. Então, vamos agora sim entrar nessas características. Nós vamos assumir, confiando plenamente na graça do nosso Senhor, um encargo de compartilharmos, mesmo que panoramicamente, 10 características da noiva nessas 2 sessões que nós então colocamos, agregamos como sendo a primeira etapa desse livro. 10 características cristalinas nesse livro. Mas sabe o que nós vamos ver? O nosso coração sendo exposto e provado diante do noivo. Na verdade é um noivo rei. Na verdade é um noivo pastor. Ele tem essas 2 características principais nesse livro. Ele é o rei Salomão, literalmente falando, representando
o nosso Senhor Jesus, o Rei, mas ele também é o noivo pastor nesse livro. Então ele é o noivo rei pastor. Esse é o noivo nesse livro. Então, a noiva, nessas primeiras 2 sessões, ela tem um amor imaturo e um amor que busca manifestações sensíveis da presença e amor do noivo. Vamos lá, as 10 características para que você possa meditar. A primeira, acompanhe então, capítulo 1, versos 2 a 4. Vamos lê-los rapidamente. Beija-me, veja a busca por manifestações sensíveis do amor, da presença do noivo. Beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome. Por isso as donzelas te amam. E essas donzelas aqui já se referem às filhas de Jerusalém. Elas são as donzelas. Leva-me após ti. É claro que a noiva é quem está falando isso. Versos 2 a 4. A noiva é quem fala. Leva-me após ti. Apressemo-nos. O rei, está vendo aí? O noivo é rei, assim como é pastor. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Então, primeira característica da noiva, ela tem um coração despertado e ela anseia por comunhão mais íntima. Graças ao Senhor. Então, irmão, se pelo Espírito Santo esse tema tem sido despertado no teu coração, louvado seja o Senhor. Se tem sido despertado nas assembleias do Senhor, louvado seja o Senhor. A noiva tem coração despertado. Aqui ela não está apática. Interessante que você vai observar, talvez entremos nisso hoje, mesmo que rapidamente, e especialmente amanhã, você vai ver que ela entra em um estado de perigosa apatia espiritual. Depois de já ter experimentado coisas maravilhosas do noivo. Isso fala muito da nossa própria jornada espiritual. Ela entra em apatia espiritual, mas aqui ela não começa com apatia espiritual. Ela está despertada. Esses versos não descrevem isso de maneira muito clara? Olha essas expressões, beija-me. Olha a expressão, leva-me. Olha a expressão, apressemo-nos. Olha a expressão, o rei me introduziu nessas saletas mais íntimas, ou as suas recâmaras. Está vendo? Então ela tem coração despertado e ela anseia por comunhão íntima. Primeira característica da noiva. Segunda, capítulo 1, versos 7 a 9. Verso 7 é a voz da noiva. Diz assim: Dize-me, ó amado de minha alma, onde apacentas o teu rebanho? Onde o fazes repousar pelo meio-dia? Para que eu não ande vagando junto ao rebanho dos teus companheiros? E aqui nós temos a voz do noivo, iniciando nesse verso 8 até o verso 11. Apenas um parênteses aí. Até aqui, pode ser que confira com muitas traduções da Bíblia aí que você tem na sua mão. Mas olha um detalhe aqui para você ver, verso 5. Olhe para o verso 5 na sua Bíblia. A edição Revista Atualizada de Almeida traz os versos 5, 6 e 7, todos eles como uma fala da noiva, da esposa. 5, 6 e 7. Mas na verdade, o verso 5 que começa assim, eu estou morena. Verso 5. Quando você vê essa expressão, porém formosa, não foi a noiva quem disse que ela mesma está formosa, foi o noivo quem disse. Então você tem como um parêntese aí. Ela diz, eu estou morena. E o noivo diz, porém formosa. Porque apesar dela, é assim que ele a vê. E aliás, há mais disso nesse livro aí à frente. E depois ela continua então, ó filhas de Jerusalém, como tendas de Quedar, aquelas tendas armadas no deserto, queimadas pelo sol, aquele couro rude, não é? Então ela está dizendo, eu estou morena, queimada, como uma tenda de Quedar. Após ela dizer isso, o noivo diz, como cortinas de Salomão. Ele como que contraria a noiva, você está vendo? Por causa da sua perspectiva a respeito dela, e da visão dele a respeito dela.
Ela se vê queimada e ele a vê formosa. Ela se vê tendas de Quedar, mas ele a vê cortinas de Salomão. Que coisa maravilhosa, que história de amor. Então, vamos ao verso onde nós estávamos. Verso 7, então. Nós já lemos. Verso 8, entramos na fala do noivo. Se tu não o sabes, ela pergunta onde ele onde ele apacenta o seu rebanho, e ele responde: se tu não o sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas dos rebanhos e apacenta os teus cabritos junto às tendas dos pastores. Às éguas dos carros de Faraó te comparo, ó querida minha. Parece uma comparação rude, não é? Mas você vai entender por quê. Formosas são as tuas faces entre os enfeites, e o teu pescoço com os colares. Enfeites de ouro te faremos, com incrustações de prata. Primeira lição importante aqui, ou segunda característica da noiva, conforme estamos vendo. Ela anseia estar junto com o noivo rei pastor. A noiva anseia estar junto com o noivo rei pastor. Você lembra um relato de Marcos, capítulo 3, quando esse precioso evangelho começa? É dito que o nosso Senhor Jesus, depois de passar uma noite em oração, ele então chama para si aqueles que ele mesmo quis. E é dito assim que aqueles que ele chama vieram para junto dele. Marcos 3, versos 13 e 14. E o evangelista Marcos continua assim: e ele então designou 12 para estarem com ele. E depois, ainda na sequência, você vai ler: e para os enviar a pregar e a exercer autoridade sobre os demônios e etc. Mas qual foi o propósito central do chamamento do Senhor? Para junto dele, para estarem com ele. Então essa é a segunda característica da noiva aqui. Ela deseja estar junto com ele. Onde nós vemos? A pergunta do verso 7. Onde apacentas o teu rebanho? E aqui queria então, com a ajuda do Senhor, de buscar esclarecer algo aqui que penso ser de imenso valor para nós, meus amados irmãos. Tanto individualmente quanto coletivamente. Se a noiva faz a pergunta ao noivo: onde apacentas o teu rebanho? E ele diz a ela, no verso seguinte: se você não sabe, então sai-te pelas pisadas dos rebanhos. Essa frase é tão linda e tão significativa. Ela tem dois aspectos. Primeiro, o que significa sai-te ou vai-te pelas pisadas do rebanho? Aspecto individual. Vamos ao aspecto coletivo primeiro. Se nós queremos seguir avançando com o Senhor, nós precisamos considerar, escute bem, querido irmão e irmã, os caminhos do Senhor com as suas assembleias. Vou explicar isso melhor. Nosso amado irmão Stephen Cong, ele tem uma obrazinha muito linda, chamada em inglês Footsteps. Foi traduzido em português, se não me engano, com o título de Pisadas do Rebanho, onde ele vai mostrar que no livro de Atos nós temos 4 igrejas principais. É só você ler o livro e isso está evidente no livro. Mas a maneira como o irmão descreve é muito preciosa. Igreja em Jerusalém, pela ordem, igreja em Antioquia, igreja em Corinto e igreja em Éfeso. Quando nós consideramos os caminhos do Senhor com essas assembleias, com a igreja de Jerusalém, de Antioquia, de Corinto e de Éfeso, nós então conhecemos qual é o caminho do rebanho, ou as pisadas do rebanho. Se nós conhecemos as pisadas do rebanho conforme produzidas, ordenadas, ajustadas pelo Espírito Santo, então nós podemos encontrar o noivo pastor. Irmão, que lição! E que importante nós falarmos disso exatamente nesse período que nós estamos vivendo agora como igreja. E talvez particularmente nesse, se é que podemos chamar, de pós-pandemia que nós estamos vivendo. Você não acha? Quantos, infelizmente, os relatos que temos ouvido, infelizmente, têm perdido
o significado da vida corporativa, porque se acomodaram com os chamados cultos virtuais, onde você nunca irá experimentar o significado da presença, do passear, do falar do Senhor, na mesma dimensão que o povo dele reunido. Nunca. Você pode ouvir uma mensagem, você pode, e é frequentemente, ajudado por ela, mas isso não tem nada a ver com viver a vida do corpo que é a igreja. Quando se acomodar a tomar o seu banho, colocar o seu pijama, deitar na cama confortavelmente e assistir o culto, não é? Será que é esse o chamado do Senhor para nós? Isso cumpre o propósito de Deus? Essa é a vida da igreja? É assim que o Senhor vai nos ajustar, pedra com pedra, para que Ele tenha uma casa, um edifício? É assim? Com cultos virtuais? Meus amados irmãos, consideremos isso diante do Senhor. Então, o caminhar do Senhor com as suas assembleias nos ensina, as pisadas do rebanho nos levam a encontrar o noivo rei pastor. Então, que verso importante. Se você não sabe onde eu estou, parafraseando esse verso 8, então sai e segue as pisadas dos rebanhos. Você vai me encontrar. Aspecto coletivo. Quando nós vamos para as epístolas, deixando o livro de Atos, mesma coisa. Considerar os caminhos do Senhor com a Assembleia em Filipos, com a Assembleia em Tessalônica, com a Assembleia em Colossos. São os caminhos do Senhor com as suas assembleias. Meus amados irmãos, quanta revelação, quantas correções, alinhamentos, ajustes. Considerar os caminhos do Senhor com suas assembleias. Para que as assembleias do Senhor dos nossos dias encontrem o noivo rei pastor. Porque infelizmente algumas delas têm perdido o noivo rei pastor. Mas sabe o que é mais triste? É perdê-lo e não sentir falta dele. A música continua, o culto continua, o serviço continua, o estudo da palavra continua, mas o noivo rei pastor está do lado de fora, no frio da noite, como o livro de Cantares o descreve. Ouça a voz do meu amado, mas ela não abre a porta para ele. Ele está atrás das grades, espreitando. Está atrás das nossas paredes, espreitando pelas grades. Essa é a história da noiva na sua primeira perda do amado nesse livro. Você entende, querido irmão? Então, coletivamente, consideremos os caminhos do Senhor com as suas assembleias. E individualmente, meus amados irmãos, graças a Deus, essa expressão tem uma aplicação individual também. Porque o coletivo e o individual são interdependentes, embora o propósito de Deus se cumpre no coletivo, como já explicamos. Mas qual é a aplicação individual? Sabe o que mais claro a mim parece, registrado nas Escrituras? Rute capítulo 2, versos 8 e 9. Deixe-me te lembrar a história. Primeiro, recorde a frase: sai-te pelas pisadas dos rebanhos, para que você então encontre o noivo pastor. O que acontece em Rute 2? No capítulo 2 de Rute, Boaz e Rute são apresentados, digamos assim. Ela já está respigando no rico campo dele. Boaz significa forte ou rico. Ela está respigando, uma mulher falida, moabita, estrangeira, respigando nos ricos campos de Boaz. O que acontece ali? Boaz chega, é informado sobre aquela mulher que está respigando ali, e ele diz 3 coisas a ela. Primeira, não vás colher a outro campo, nem tampouco passes daqui. Meus irmãos, se queremos encontrar o noivo pastor individualmente, não vamos colher em outro campo. O que isso significa? Na linguagem de João, não ameis o mundo. Não vás colher a outro campo, nem tampouco passes daqui. Primeiro. Segundo, igualmente maravilhoso, ele diz assim para Rute: quando tiveres sede, não vá buscar ali, lá, acolá. Meus irmãos,
Como isso tem acontecido também, não é? Mas Boaz diz para Ruth: quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Que coisa maravilhosa. 2000 anos de história da igreja. Quantas vasilhas tiraram água desse poço inesgotável? E quantas ainda continuam tirando? E qual é o nosso dever? Beber da água que os servos tiraram. Se queremos continuar nas pisadas do rebanho e encontrar o noivo pastor. Mas tem mais uma palavra ainda de Boaz para Ruth, igualmente maravilhosa. Ele diz assim: aqui ficarás com as minhas servas. Queremos encontrar o noivo rei pastor, que permaneçamos na comunhão do corpo de Cristo e na aliança uns com os outros, que não nos desgarremos dos nossos irmãos. 3 lições maravilhosas para que nós encontremos o noivo rei pastor junto do seu rebanho. Então, esse é o primeiro aspecto. Ainda nessa segunda característica, ainda estamos aí, essa noiva que deseja estar com o rei pastor, porque as éguas de Faraó são mencionadas. Porque se nós queremos seguir nas pisadas dos rebanhos, nós não careceremos apenas de afeições espirituais para com o noivo, como está claro aí que a noiva tem, mas nós careceremos de vigor espiritual. Éguas, poder, força, vigor espiritual. Se nós queremos avançar nas pisadas do rebanho. Por que careceremos de vigor espiritual? Porque todas as influências serão contrárias. Então o noivo vai dizer: as éguas de Faraó te comparo. Que isso seja verdadeiro para nós. Terceira característica. Se formos aos versos 2, 3, 4, especialmente uma tríade que eu gostaria de enfatizar, versos 12 a 14, nós vamos ver que, em terceiro lugar, essa noiva conhece, ela já conhece desde o início, algo da doce comunhão com o rei. Ela conhece algo da doce comunhão com o rei. Olhe lá essas palavras. Verso 2. Apenas os destaques aqui. No meio do verso 2, você tem a expressão: teu amor. Melhor é o teu amor do que o vinho. Isso ela já conhece. Ela conhece algo da doce comunhão. Não é estranho a ela. Ainda aí, uma linda frase. Verso 3, parte final. Diz assim: como unguento derramado é o teu nome. A parte inicial do verso diz: suave é o aroma dos teus ungüentos. Está vendo? Ela já conhece algo dessa doce comunhão. E essa é a terceira característica. Agora, se não me engano, é a versão Reina Valera de 1960, traduz esse verso assim. Verso 3, parte B. Além do aroma dos teus ungüentos, o teu nome, teu próprio nome, é como um unguento derramado. Olha que interessante. Além dos aromas dos teus ungüentos, o teu próprio nome é um unguento derramado. Então ela conhece o amor dele, do nome dele, dos aromas e ungüentos dele. Ela diz no verso 4, foi introduzida nas suas recâmaras, então conhece algo dessa doce comunhão. Agora o verso 12, vamos a 12, 13 e 14 também é a voz da noiva. Verso 12 diz: enquanto o rei está sentado à sua mesa, o meu nardo exala o seu perfume. O meu amado é para mim um saquetel de mirra posto entre os meus seios. Como um racimo de flores de rena nas vinhas de Engedi é para mim o meu amado. Aqui há coisas igualmente maravilhosas que falam dessa doce comunhão e que são lições tão importantes para nós seguindo o Senhor. Primeiro, a única maneira de fragrâncias serem exaladas, seja no aspecto individual de nossa vida com o Senhor, seja no aspecto das suas assembleias, é se estamos na presença do Rei. Não há como nenhuma fragrância espiritual genuína ser exalada se não estivermos
tanto pessoal quanto coletivamente, na presença do Rei. E meus irmãos, vamos pensar um pouco sobre isso e aplicar isso. Vamos pensar, por exemplo, na mesa do Senhor. Quando partimos o pão, nos reunimos para isso frequentemente, não é? Alguns de nós, falando como assembleias, semanalmente. Será que isso é uma realidade para nós quando partimos o pão? O Rei está sentado à sua mesa. Sua mesa. Então o meu nardo exala o seu perfume. Você vê que há um princípio aí? Qualquer fragrância espiritual genuína que possa ser exalada de nossas vidas pessoais ou das assembleias do Senhor, só o podem ser na presença do Rei assentado à mesa. Alguém certa vez definiu unção assim: unção espiritual. Unção espiritual é quando a presença do Rei é reconhecida no vaso. Isso é unção. Não é nada, digamos, místico, que cairá no nosso colo de uma hora para outra. Mas é se a presença do Rei é reconhecida no vaso. Porque enquanto o Rei está sentado à sua mesa, enquanto o meu nardo exala o seu perfume. Se o Rei se retirar, não há perfume algum. Nem em nossas vidas pessoais, nem nas assembleias do Senhor. Mas um aspecto importante aqui. Olha o próximo verso. Verso 13. O meu amado é para mim um saquitel de mirra, posto, na versão que estou lendo, diz, posto entre os meus seios. Do que a mirra fala? Em primeiro lugar, queridos irmãos, a árvore de mirra, ela pode chegar até uns 5 metros de altura. Embora possa não parecer para alguns, é uma árvore extremamente espinhenta. Tem espinhos aí de 5 centímetros de comprimento, ou acúlios, como são chamados. E das folhas dessa árvore, que também se chama mirra, pode-se extrair algum perfume, mas a essência não está aí. Como a mirra é extraída da árvore de mesmo nome? Quando fissuras são feitas na casca da árvore. Que coisa maravilhosa. O Salmo 129, verso 3, diz assim: sobre o meu dorso lavraram os aradores. Nele abriram longos sulcos. Sabe que o nosso Senhor Jesus, o que foi dito por Isaías profeticamente, se referindo ao nosso Senhor Jesus, o servo do Senhor, em Isaías 50? Oferecia as costas aos que me feriam, e as faces aos que me arrancavam as barbas. Então na Bíblia sempre, sem exceção, a mirra é uma figura do valor, do vigor dos sofrimentos de Cristo. Então, o verso 13, repetindo, vai dizer: o meu amado é para mim um saquitel, como se fosse um saquinho, um envelopezinho, um saquitel de mirra, posto entre os meus seios. Meditando em João capítulo 19, quando nosso Senhor Jesus estava ainda crucificado, 2 discípulos secretos se revelaram. O primeiro se chama José de Arimateia, um membro nobre do Sinédrio. Por causa de medo dos judeus, e sem dúvida por causa da sua posição no Sinédrio, embora ele amasse o nosso Senhor Jesus, ele foi um discípulo secreto, oculto do Senhor. O outro foi Nicodemos, aquele com quem o Senhor conversou, conforme narrado em João capítulo 3, falando sobre o nascer de novo. Os 2 são colocados juntos, somente no Evangelho de João, no capítulo 19, e a história é maravilhosa. É dito que José de Arimateia, quando o Senhor Jesus concluiu a sua obra, ele, digamos, não pôde suportar aquele momento em função, sim, de sua devoção ao Senhor. Então ele foi, segundo a palavra que um dos evangelistas usa, ousadamente, já que ele colocou, de certa forma, o seu pescoço a prêmio quando ele fez isso, ele foi ousadamente até Pilatos e solicitou o corpo de Jesus. Você se lembra? E é dito que alguém também estava lá, foi com ele, Nicodemos.
E é dito que Nicodemos foi levando 100 libras de um composto de mirra e aloés. 1 libra, que foi o que Maria de Betânia usou para ungir o Nosso Senhor, equivale a 340 gramas. 100 libras são 34 quilos de um composto de mirra e aloés. Nicodemos, um outro discípulo secreto, que nesse momento final, ele se apresentou e apresentou seu amor pelo Senhor. Agora, irmãos, quando isso aconteceu, agora conforme a narrativa de Marcos, ouça isso. É dito que, quando nosso Senhor Jesus estava morto, José de Arimateia faz essa solicitação. E ele pede a Pilatos, assim está o relato de Marcos 15, verso 43. José de Arimateia, ele solicita o corpo de Jesus. E é dito que Pilatos cedeu o corpo de Jesus no verso 45. Então no verso 43, preste atenção, Marcos 15, 43, José de Arimateia solicita o corpo de Jesus. Sabe qual é a palavra usada ali no grego? Soma. Dessa que nós temos aqui, a nossa palavra em português, somático, que no grego significa substância, ou corpo. Mas, alguns manuscritos originais, e você vai encontrar a prova disso em algumas traduções em inglês, que fazem essa diferença, vão dizer assim: José de Arimateia solicita o corpo, soma, em inglês, body, de Jesus. Mas Pilatos, no verso 45 de Marcos 15, ele entrega para José de Arimateia o cadáver, em inglês, corpse. No grego, soma, corpo, foi o que José de Arimateia solicitou, e no grego, pi, a letra pi no grego, pi, oma, cadáver. Para Pilatos, aquele corpo era o corpo que ele amou. Para José de Arimateia, aquele corpo era o corpo que ele amou. E que decididamente, ousadamente, foi solicitar a Pilatos. Para Pilatos, era apenas um cadáver, que poderia apodrecer ali, como outros crucificados apodreciam, ou pudesse ser jogado em qualquer lixão dos arredores de Jerusalém. Essa era a estimativa de Pilatos, tão diferente da estimativa de José de Arimateia. Então, meus amados irmãos, esse é o significado de mirra. Que atitude maravilhosa, a atitude de Nicodemos. Sabe, irmãos, alguns discípulos secretos do Senhor serão levados a circunstâncias constrangedoras, para que então a sua devoção seja provada e, se genuína, se manifeste, assim como foi com eles. Mais uma expressão nesse verso: posto entre os meus seios. Que interessante. Seios, nesse livro, é outra simbologia, claro, sempre fala de afeições espirituais maduras. Já que no final do livro, a noiva diz assim: temos uma irmãzinha que ainda não tem seios. O que significa? Não tem afeições espirituais maduras. Então, quando essa noiva diz: meu amado é para mim um saquetel de mirra, ela aprecia o valor dos seus sofrimentos e está posto entre os meus seios, ou nas minhas afeições espirituais. Só que tem um detalhe aí. Se você estudar cuidadosamente esse texto, você vai ver o detalhe, que assim na sua tradução você não vai ver. Essa expressão na língua original significa apenas um pernoite entre os seios dela, ou nas suas afeições. Não todas as noites, mas ele passa uma noite, um pernoite, entre os meus seios. Sabe por quê? Porque a afeição espiritual da noiva aí ainda não é madura. E embora ela tenha seios, mas suas afeições espirituais não são adequadamente maduras. Então é dito: passa um pernoite, passa uma noite em minhas afeições. Mas é claro, irmão, aí há um princípio tão lindo. A palavra do Senhor é tão clara em nos dizer, e nós que estamos vivendo 2000 anos, basicamente, após o texto que vou citar aqui, tão mais clara é para nós: vai alta a noite, e vem chegando o dia. Quanto nós carecemos que o nosso Senhor
passe a noite entre os seios de sua amada. A única fonte de vigor para que nós atravessemos uma noite escura é se ele estiver nas afeições espirituais de seu povo, nas devoções de seu povo. Somente isso nos levará a atravessar essa noite escura. Que princípio esse aí. E por último, verso 14. Um racimo de flores de rena das vinhas de En-Gedi. Simplesmente significa, além dele ser para ela o seu aroma, o saquetel de mirra, ele é para ela o seu adorno. Duas figuras lindas. Um saquetel de mirra, aroma, e um racimo de flores, adorno. Duas figuras. Número 4. Vamos ter que avançar aqui com mais rapidez. Essa quarta característica da noiva, você vai ver no capítulo 1, não vou ler para ganharmos tempo, versos 16, 1:16, até o capítulo 2, verso 2. E o que nós temos aí, resumidamente? A noiva sabe, embora imatura, ela sabe o quanto ele, noivo, é desejável. E também sabe o quanto ela é singular para ele. Então, algumas coisas para você meditar. Verso 16 é tão lindo. Diz assim: como és formoso, amado meu, como és amável. Meus irmãos, o mundo não é amável. O mundo é sedutor. O que é sedução? Sedução é uma paixão descontrolada. Nosso Senhor Jesus não é sedutor. Nosso Senhor Jesus nos atrai, mas não nos seduz. O mundo é que nos seduz. Porque sedução é uma violenta paixão descontrolada. Então, o mundo é sedutor. Ele tende a nos avassalar. Mas o Senhor Jesus é amável, como diz o verso 16. E ela sabe disso. Então ela diz como és formoso, como és amável. Que contraponto nós temos aí com relação ao que o mundo é. O mundo quer nos devorar, porque essa é a atitude de um sedutor. O mundo quer nos engolir, mas o Senhor Jesus quer nos atrair, porque Ele é amável. E ela sabe disso. E que mais que ela sabe ainda nessa característica? Número 4. Ela sabe que ela é singular aos olhos dele. E colocando de forma resumida para avançar, ela diz assim: eu sou a rosa de Saron. Capítulo 2, verso 1. Eu sou a rosa de Saron, lírio dos vales. Irmão, rosa de Saron era uma flor selvagem, rude, campestre, que nascia sem ninguém plantar, era uma flor do campo, comum, rude. E o lírio dos vales a mesma coisa, ninguém planta lírio dos vales, ele é uma flor comum. Aí assim que ela se via, uma flor rude, selvagem, comum, rosa de Saron, lírio dos vales. Mas então o noivo entra e responde no verso 2: ela é um lírio entre espinhos. Meus irmãos e irmãs, se nós pudéssemos imaginar como nosso Senhor Jesus no trono vê sua igreja na terra, penso que poderíamos ir talvez ainda mais longe. Não apenas um lírio entre espinhos, mas uma noiva num monte de lixo. Uma noiva em um monte de lixo. Então assim o noivo vê a sua noiva, um lírio entre espinhos. Número 5. A noiva também, quinta característica dela, ela teve experiências específicas com seu amado. Por isso ela não está entre as filhas de Jerusalém, como nós já falamos. Ela tem as características de noiva, não é? Porque ela teve experiências específicas com seu amado. Então ainda, resumidamente, porque temos que avançar. Ela vai dizer, capítulo 2, verso 3, olha aí, apenas esse verso, muito precioso. Ela vai dizer que o seu amado é como macieira. Na verdade, dizem vários comentaristas que a árvore aí não é a macieira, mas sim a cidreira. Porque a macieira não é uma árvore frondosa. Quem já viu uma árvore de maçã sabe disso, né? Mas a cidreira, sim, uma árvore bastante frondosa. E confere com o termo
na língua original, não para macieira exatamente, mas para cidreira. Mas o importante é o que a noiva fala. 3 figuras que você vai ver aí. Ela diz que essa cidreira entre as árvores do bosque é como o seu amado entre os jovens, ou seja, ele é destacado, único, frondoso. E o que ela experimenta dele? Primeiro, ela deseja muito sua sombra, proteção. Proteção. Ela conhece sua sombra. Ela se assenta debaixo dele, veja, no presente, debaixo dela eu me assento. Isso significa descanso. E por último, o seu fruto é doce ao meu paladar. Isso significa tanto prazer quanto nutrição, o sustento. Então essas são as experiências que ela já tem, embora imatura. Ela conhece o Senhor como sua proteção. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Ela conhece o Senhor como seu descanso, seu prazer, seu sustento. Número 6. Olha o capítulo 2 ainda no verso 7. Detalhe, essa voz é do noivo. Então se você quiser fazer correções aí, retire ela aí da fala da noiva, porque ela certamente não é da noiva, mas sim do noivo. É ele que diz: conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo. Agora escute com atenção. A versão que estou lendo diz: não acordeis e nem desperteis o amor, até que este quem? Este o amor, né? Até que este o queira. Mas não é assim, segundo, por exemplo, Hudson Taylor comenta, e mais que isso, a tradução literal de Young, grande erudito, a tradução de John Nelson Darby, todas são coerentes no mesmo sentido, de que o verso diz o seguinte, vamos lê-lo de novo, nessa tradução mais adequada. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não desperteis, não acordeis, nem desperteis o amor, até que ela o queira. Ela o queira. Ela quem? A noiva. O que isso significa? Que o noivo aguarda respostas de amor da noiva, para que ela possa avançar em uma vida de união com ele. Você percebe que não é questão de uma palavrinha só, não é? Faz toda a diferença. Porque, aliás, como despertar ou conjurar o amor é subjetivo, não é? Então, ele conjura as filhas de Jerusalém para que não despertem o amor, não incitem, digamos assim, o amor até que a noiva queira, ou que ela o queira. Que verso maravilhoso. O noivo aguardando respostas de amor da noiva, movimentos de amor da noiva. Sem dúvida isso fala tanto ao nosso coração. E tem mais um detalhe embutido aí. As filhas de Jerusalém, então, não conseguiriam atrair a noiva para o noivo. Por quê? Porque na verdade a noiva conhece melhor a ele do que elas. Então elas não conseguiriam atraí-lo ou atraí-la a ele. Certo? As filhas de Jerusalém não conseguiriam atrair a noiva ao noivo. O noivo mesmo é que deveria se movimentar para atrair a noiva a ele. Só que ele vai se movimentar de uma maneira que seria para ela inicialmente incompreensível. Porque ele vai se movimentar retirando-se e não aproximando-se. Então, uma lição tão importante, além de interessante, nesse versículo. Número 7, já estamos terminando. Olha o verso 8. Capítulo 2, verso 8. Aqui é a noiva novamente. No verso 8 até o início do verso 10. No verso 8 ela diz: ouço a voz do meu amado. Então, claro que é a noiva que está falando. Ei-lo ali galgando os montes. Observe, ele está fora, né? E ela dentro. Pulando sobre os outeiros. O meu amado é semelhante ao gamo, ao filho da gazela, que está detrás da nossa parede, olhando pelas janelas, está vendo? Ela dentro e ele fora. Espreitando pelas grades, preste atenção, e o meu amado fala e me diz. Então, claro, aí entra a voz do noivo e vai até o verso 15, incluindo a questão das raposinhas, que você está vendo no verso 15, não é uma fala da noiva. É uma fala do noivo.
E já vamos chegar lá e vamos explicar algo sobre isso. Então, sétima característica da noiva, é aí que nós estamos, número 7, capítulo 2, verso 8. Ela se distanciou do noivo. Inicialmente, então, o primeiro movimento foi dela e não dele. Porque ele estava ali, ele estava galgando nos montes, ele estava pulando nos outeiros, ela viu, por isso ela o descreveu assim, não é? Mas então ela diz, ela está atrás da janela, atrás da parede, né? Olhando pelas janelas, espreitando pelas grades, e mais, ele está falando e dizendo, levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Verso 10. Ele repete no verso 13, olhe lá, parte final. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. 2 vezes. Mas ela não responde. Por isso ele diz, filha de Jerusalém, não acordeis, não desperteis o amor até que ela o queira. Então, a pergunta que nós faríamos aqui, quando o noivo diz levanta e vem, 2 vezes, verso 10 e verso 13, nós perguntaríamos, vem para onde? Onde o noivo quer levá-la? Qual é esse lugar tão especial? Para ele dizer 2 vezes, conjurá-la, não é? Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Se você estudar o livro com atenção, você vai ver que há 2 respostas para essa pergunta. Há um primeiro passo desse vem e há um segundo passo desse vem, aí no livro. O primeiro passo está no verso 15. O noivo a chama para apanhar as raposinhas. Por que nós sabemos? Porque no verso 13 é dito assim, a figueira começou, é o noivo que está falando, a figueira começou a dar seus figos e as vides em flor, presta atenção nessa expressão, as vides ou as vinhas em flor exalam o seu aroma, vinhas em flor. E o que nós temos no verso 15? Voz do noivo, apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Está vendo, irmão? Então o primeiro chamado do noivo, levanta e vem, é para que ela vá às vinhas, que é uma esfera de serviço do noivo. Ele é aquele que cuida das suas vinhas, então ele a chama para que apanhe as raposinhas que estão danificando essa vinha em flor. Preste atenção, não é vinha em fruto, não é vinha madura, é vinha em flor. Porque na tipologia desse livro, as raposinhas representam as pequenas, se é que podemos chamar de pequenas, coisas deste mundo. Então que importante vermos que é o noivo quem fala, porque ele traz essa responsabilidade para a sua noiva, dizendo, apanhai-me essas pequenas coisas, raposinhas, que entram na vide em flor, comem a flor e nunca haverá fruto. Meus irmãos, se nós estamos recebendo, e o Espírito Santo é tão fiel, em nos dar luz a respeito das coisas do mundo, sejamos fiéis. Porque se não apanharmos as raposinhas, a vide nunca dará o seu fruto. Isso é verdade para a vida individual, isso é verdade para as assembleias do Senhor. O que entre nós são raposinhas? De que maneira o mundo tem lançado tentáculos sobre nós? Usando o quê? Perspectivas, oportunidades, projetos, metas, dinheiro, fama, poder, popularidade. O que mais? Muitos apelos. Apanhai-me as raposinhas que devastam os vinhedos. Esse é o primeiro aspecto desse levanta e vem, porque nossas vides estão em flor. Segundo aspecto, nós vamos compartilhar apenas amanhã. Tão especial. Está à frente no livro, quando ele vai dizer, olha comigo do cume de Amana. Inicialmente ele chama vem e ela não vem, mas no par seguinte, sessões que iremos compartilhar amanhã, ele chama e ela vem. E ela diz, irei ao monte de mirra, e ao outeiro do incenso. Aí ele vai dizer, vem comigo e olha do cume de Amana, dos covis dos leões, e dos leopardos. Sabe o que significa? Ele está chamando a noiva para ter uma perspectiva
da visão que ele tem a partir de lugares celestiais. Por isso são mencionados leões e leopardos, como que o rei desejando mostrar para a noiva os seus triunfos. Amana, olha do cume de Amana. Amana significa suporte. Do Senir, ali no capítulo 4, significa neve. Do Hermon, Hermon significa separado. Então ele está chamando a noiva para uma perspectiva, ver como ele vê dos lugares celestiais. Mas isso apenas à frente, não ainda. Primeiro ela tem que apanhar as raposinhas. Mas, irmão, a atitude dela é tão interessante. Olhe sua própria experiência espiritual. Então, quando o noivo é tão específico em dizer, vem para a vide, apanha as raposinhas, elas vão devastar os vinhedos e vão comer aquelas flores para que a vinha não dê fruto. Sabe o que ela fala? Sabe qual é a resposta dela? Eu sou do meu amado. Ou melhor, verso 16. O meu amado é meu, primeiro, não é? Porque o foco está nela. É completamente desconectado, você não acha? Se o noivo está dizendo, apanhar-me as raposinhas, é urgente. Elas devastam o vinhedo e as vinhas estão em flor. O que ela tem a dizer? Meu amado é meu, e eu sou dele. Ele apacenta entre os lírios. Ela está tão desconectada, não é? Que coisa, irmão. Ela não compreende o chamado do Senhor para uma vida ascensional. O foco está todo nela. E tem mais, quando ela diz assim, ele pastoreia entre os lírios. Olha que frase interessante. É como se ela dissesse assim, não tem problema, raposinha nenhuma. Eu sei onde ele está. Quando eu quiser, eu sei onde o encontrar. Pobre dela, ela será decepcionada. Porque de noite no meu leito busquei o meu amado. Busquei-o e não o encontrei. Que lição, meus amados irmãos. Então, aí está. Número 8, já estamos terminando. Aliás, eu já comentei o número 8, já avancei aqui. O amor dela, oitava característica da noiva, o amor dela está ainda em flor. E seria ou poderia ser devastado por pequenas coisas do mundo. Pequenas concessões, comprometimentos, associações, aqueles pequenos momentos em que deixamos de ouvir o ensino da unção interior, não é? Pequenas satisfações, chamemos assim também, de desejos carnais, raposinhas que devastam o vinhedo. Então essa é a oitava característica. A nona, penúltima, o amor centrado em si mesma, que já citamos também, capítulo 2, verso 16. Meu amado é meu e eu sou dele. Ela é o foco. Amor centrado em si mesma. E número 10, para concluirmos. Do capítulo 2, verso 17, apenas registre aí a seção. 2, 17. Até o capítulo 3, verso 4. Apenas o 4. Já que no capítulo 3, verso 5, é o noivo de novo falando a mesma coisa que ele falou ali, que já lemos no capítulo 2, verso 7. Conjuro-vos, ó filhos de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não me acordeis, nem desperteis o amor, até que ela o queira. Certo? Mas até o verso 4 do capítulo 3, é a noiva que fala. Então 2,17 até, ou 2,16, até o capítulo 3, verso 4. Então o que ela fala? Concluindo, preste atenção. O amado fez o chamado para apanhar as raposinhas. Ela responde de modo totalmente egocêntrico. Meu amado é meu, eu sou dele. Pastoreia entre os lírios. E olha o verso 17. Que refresque o dia, antes que refresque o dia, e fujam as sombras, ou seja, antes que anoiteça, volta. 2 vezes ele diz, vem, certo? No verso 10 e no verso 13. Ele diz, vem. E ela diz, volta, porque ela não quer sair de onde está. Ela é totalmente centrada em si mesma. O nosso Senhor nos chama para avançar com Ele, tanto na nossa história pessoal, quanto na nossa história coletiva, deixando as coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, o prêmio da soberana. Aliás, a palavra soberana nesse verso aí de Filipenses 3 significa ascensional.
para o prêmio da ascensional vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Paulo vai continuar assim: perfeitos, teleios, maduros, adultos. Aqui a noiva não é adulta, ela é imatura. Então Paulo diz: todos que somos adultos, tenhamos este sentimento. Qual? Deixando as coisas que para trás ficam, sejam fracassos, infortúnios, ou sejam sucessos, espiritualmente falando. Sem bagagem. Hebreus 12. Sem bagagem. Avançando para as coisas que diante de mim estão. Prossigo para o alvo. Mas a noiva não conhece essas coisas, porque ela não é teleios. Ela é teknos. Criancinha. E então, meus irmãos, capítulo 3 que estamos lendo aí já, do verso 1 ao verso 4, o amado não volta, ela não o encontra, não é? É o dispositivo de amor dele. Você se lembra que Oséias disse, Oséias capítulo 5, verso 15, falando o Senhor através de Osés, disciplinando seu povo adúltero, prostituído com ídolos. Oséias vai dizer, em nome do Senhor, assim: irei e voltarei para o meu lugar. E então eles se reconhecerão culpados, e angustiados cedo me buscarão. Está vendo? Oséias 5,15. Dispositivo do amor do Senhor. Meus irmãos, muitas vezes Ele poderá se retirar de nós e se retirar de suas assembleias. Não é porque Ele não nos ama, é porque Ele nos ama. Ele quer que nós percebamos qual é a nossa situação sem Ele, tanto individual quanto coletivamente, para que nós os reconheçamos culpados e angustiados, cedo ou rapidamente o busquemos. Dispositivo do amor, daquele que tem uma aliança irrevogável conosco. Então, já terminamos. O que nós temos até aqui? Para resumir em uma frase, nós temos um noivo anelante e temos uma noiva inconstante. Louvado seja o Senhor pelo primeiro aspecto. O noivo sempre estará anelante pela sua noiva, porque foi o povo que ele comprou com seu próprio sangue. Mas infelizmente, a noiva é inconstante. Mas graças a Deus, nós ainda temos 4 sessões. E essa noiva irá atingir a maturidade. Maturidade de amor, maturidade de união, maturidade de intimidade, gozo e, por último, expectativa daquela plena união final. Então, meus irmãos, o Senhor siga falando aos nossos corações pela sua misericórdia. Vamos orar. Querido Pai Celestial, mantenha por Tua graça e fidelidade aquilo que Tu quiseste semear nos nossos corações nessa noite. Te pedimos que não se perca, não se extravie aquilo que o Senhor deseja que compreendamos. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Queremos avançar contigo, queremos avançar para Ti, queremos ser Teus companheiros na visão, nos interesses, no serviço ao Senhor. Socorre-nos, habilita-nos, muito mais quanto vemos que o dia se aproxima. Assim oramos, precioso nome do nosso Senhor Jesus. Amém.